Dando continuidade ao nosso estudo de radiação solar e terrestre, parte 3, vamos recordar, na nossa última aula, nós introduzimos o assunto do balanço de energia, ou saldo de radiação, que é o RN, que nada mais é do que a soma do balanço de onda curta mais o balanço de ondas longas. Vimos também que a radiação solar global é a soma da irradiância solar difusa e da irradiância solar direta. E a irradiância difusa é a irradiância que vem de todas as partes da abóbada celeste. A irradiância solar global, como nós vamos ver daqui a pouco, ela pode ser medida pelo piranômetro ou pelo actinógrafo. Nessa figura, nós temos uma estimativa da distribuição média da radiação global, nosso RG, né, em quilocaloria por centímetro por ano. Isso estimado para o globo como um todo, né? Então, a gente pode verificar aqui maiores valores próximos ao Equador, menores valores nos polos, né? Nas regiões desérticas, valores altos também. É certo? Aqui nós temos a estimativa, representada aqui nessa figura do livro do Varejão e Silva, a estimativa do balanço médio anual de energia no sistema superfície e atmosfera, mostrando as entradas e saídas de energia. Vimos anteriormente também que a radiação global, quando não é possível medi-la, a gente pode estimar pela equação de Angstrom-Prescott. Nessa tabela aqui nós temos para algumas localidades, tá? Segundo Azevedo, 1981, nós temos aqui algumas localidades do Nordeste, do Norte, os coeficientes A e B determinados para essas localidades. Aqui nós temos mais uma vez o esquema do balanço de radiação, o saldo radiômetro, que é o aparelho que é utilizado para medir os dois balanços conjuntamente. Temos como estimar o balanço de radiação, estimando aí através da radiação global o balanço de onda curta e o balanço de onda longa, estimando em função da temperatura do ar absoluta, né, em Kelvin, e da pressão real de vapor, nessa equação em milímetros de Hg. Existem outras equações com outras unidades, tá? Então, se atenham a isso. Em determinados momentos, eu posso estar mostrando essa, eu posso estar mostrando a modificada, em função da razão de insolação. O albedo, que é necessário aqui para o balanço de ondas curtas em valor decimal, não em porcentagem, é apresentado aqui em porcentagem para algumas culturas, ó. Fumo, 7%, feijão, 52%, isso para as latitudes nortes, né? Ó, desculpa, aqui é a latitude em que foi determinada. O abacaxi, por exemplo, ele tem um albedo de 15%, o albedo é visto nessa coluna aqui. Temos também para coníferas, eucalipto, por exemplo, o eucalipto tem um albedo de 19%. Isso significa que uma floresta de eucalipto, ela vai estar refletindo 19% da radiação global que incide no topo dessa floresta, tá? A fonte aí é Monti, 1973. Recordando aí, o comprimento do dia é 2H/15, H é arco cosseno de menos tangente de φ tangente de delta, né? A pressão real eu posso obter pela umidade relativa e pela pressão de saturação, que é função da temperatura do ar. A declinação nós temos a equação aqui. Vamos fazer então um exemplo de balanço de radiação, para que vocês possam ter como referência. No caso do balanço de radiação, para um determinado mês, eu quero saber o valor médio do balanço de radiação em janeiro, né? Então, eu vou usar dados das normais climatológicas, tá? Então, vamos lá, estimar o balanço de radiação para o mês de janeiro em Viçosa, latitude 20 graus 45 minutos sul.
eu poderia estar resolvendo o balanço de radiação para um determinado dia e utilizar dados diários. Aqui, mais uma vez repetindo, eu estou resolvendo para o mês de janeiro, em média. Eu estou usando os dados médios normais de 30 anos para Viçosa. Então, nós vamos considerar o 15º dia do mês para fazer essa estimativa. No caso, o balanço de radiação vai ser num solo gramado, em que o albedo é 23%. A temperatura média do ar no mês de janeiro, em Viçosa, é 22,1 graus Celsius. A pressão de vapor do ar, que já foi dada aqui, né, no nosso problema, é de 21,68 hectopascal, aqui ela já está em hectopascal. E o número de horas de brilho solar, 184,8 horas, tendo eu que dividir esse valor aqui pelo número de dias do mês, que no caso de janeiro é 31 dias. Então, vamos lá, aqui nós temos todas as equações listadas. Vamos ver quais equações nós vamos precisar, certo? Ó, então, vamos calcular o balanço de onda curta. A latitude é menos 20,75, né? Sinal negativo, hemisfério sul. 0,75 corresponde à fração lá, 45 minutos. O dia do ano é o dia 15 de janeiro, que corresponde a NJ igual a 15. Vamos calcular, então, a declinação do Sol, a declinação solar para esse dia específico, que vai ser função do dia do ano, ou seja, menos 21,27 graus de declinação solar para o dia 15 de janeiro. O ângulo horário correspondente ao pôr do sol, que é o H maiúsculo, vamos determinar por essa equação, como visto anteriormente. Para a latitude de menos 20,75 e a declinação calculada anteriormente, menos 21,27. Fazendo essas contas, nós temos aqui que o ângulo horário correspondente ao pôr do sol vai ser mais 98,48 graus. Desta forma, a duração do dia, que é 2H sobre 15, vai ser igual a 13,13 horas. E a média mensal do número de horas de brilho solar vai ser a insolação do mês dividido pelo número de dias do mês, igual a 6,28 horas. Com isso, a razão de insolação vai ser igual a 0,478. Isso significa o quê? Significa que em janeiro, 47% do dia... Desculpa, 47 não. Vamos arredondar para 48. Que em janeiro, 58%... Não, desculpa. 48% do dia permanece sem nuvens. Substituindo aqui o ar. Se eu não conheço o ar, eu vou ter que estimá-lo, né? Então, vamos fazer de conta que não se conhece o ar para Viçosa. Então, jogando na equação, nós vamos calcular o A 0,27. Equação de Glover-McLauch. E o B, que é uma constante, 0,52. A distância média Terra-Sol pela equação de Duff-Beckman, se a gente fizer as contas, vai ser por volta de 1,033. Dessa forma, a gente já tem como calcular a irradiância solar no topo da atmosfera, substituindo aí o fator de correção de excentricidade da órbita terrestre, né, a latitude, a declinação e o ângulo horário correspondente ao nascer e o pôr do sol. Substituindo esses valores, nós achamos uma radiação no topo da atmosfera de 47,07 megajoule por metro quadrado por dia. E a irradiância solar global agora ficou fácil. Eu pego esse valor da irradiância solar no topo da atmosfera, aplico aqui na equação, considerando o A e o B e a razão de insolação calculados anteriormente, e a nossa radiação global média para o mês de janeiro em Viçosa vai ser de 21,7
82 megajoules metro quadrado por dia. Dessa forma, contabilizando aí a radiação que é refletida por meio do albedo da grama, que é 23%, ou seja, 0,23, para substituir aqui na equação, nós temos o balanço de onda curta de 16,8 megajoules por metro quadrado por dia. O balanço de ondas longas é simples. Aqui nós já estamos com a equação que utiliza a pressão de saturação em hectopascal. Notem que o coeficiente é diferente. Então, tomem cuidado com as equações que forem empregar para estimar o balanço de ondas longas. Nesse caso aqui, o coeficiente é 0,08, que multiplica a raiz de E, que é a pressão real de vapor, em hectopascal. Substituindo aqui a temperatura do ar, temperatura absoluta do ar, né, que vai ser 22,1 mais 273,15, elevando a quarta. Substituindo aí a razão de insolação e a pressão real de vapor em hectopascal, nosso balanço de onda longa vai ser igual a menos 3,7 megajoule por metro quadrado por dia. O balanço de onda longa, ele é negativo durante o dia, certo? É porque a Terra está perdendo radiação. Balanço de energia ou saldo de energia vai ser a soma do balanço de onda longa mais o balanço de onda curta calculado no slide anterior, totalizando aí, em média, para o mês de janeiro, em Viçosa, 13,79 megajoules por metro quadrado por dia. É muito comum a gente se deparar com a seguinte situação, em que a radiação global já é medida. Então, se a radiação global, se eu já possuo o dado da radiação global, eu não preciso estimar a radiação no topo da atmosfera, nem nada disso daqui. Porque eu já jogo o valor da radiação global aqui, do albedo, e já calculo direto o balanço de onda longa. Ok? E a radiação global, ela é medida através do piranômetro, do actinógrafo, e assim vai. Vamos dar uma olhada em alguns instrumentos de medição de radiação solar para que possamos fechar o nosso assunto, ok? Os perieliômetros. Os perieliômetros são instrumentos que medem a radiação solar direta, ou melhor, irradiância solar direta. Eles acompanham o movimento do Sol, medindo única e exclusivamente a radiação que vem diretamente do disco solar. Nós temos também os piranômetros, aqui no caso um piranômetro Epley, né, que mede a radiação global. O princípio dele é termoelétrico, é um excelente piranômetro. Geralmente as estações automáticas mais simples não possuem esse tipo de piranômetro, possuem piranômetros fotovoltaicos, como vamos apresentar mais à frente. Nós temos também o actinógrafo, que é um aparelho mais antigo, que registra a radiação global que atinge a superfície, a radiação global difusa, mais a direta, certo? E registra ao longo do dia. Aqui nós temos o saldo radiômetro, que mede o balanço de radiação, o RN, como apresentados anteriormente. Nós temos o heliógrafo, que é o aparelho que mede o número de horas de insolação, ou seja, se o sol está brilhando, não está coberto por nuvens, o papelzinho aqui que é colocado no heliógrafo queima. Nós temos 3 tipos de papel, para as épocas de outono e primavera, para o verão e para o inverno. Medição da irradiância e do brilho solar e do balanço de radiação, né? Aqui nós temos alguns detalhes dos princípios de funcionamento de alguns sensores já apresentados ou a serem apresentados. Aqui nós temos um fotovoltaico, como eu havia falado com vocês. Aqui nós temos um kipenzômer, aqui o actinógrafo, que eu já mostrei, o heliógrafo. Aqui é um albedômetro, porque ele mede a radiação global que incide e a radiação global que é refletida pela superfície da Terra. Radiação em ondas curtas, né? Radiação do Sol, tá? Aqui um outro tipo de saldo radiômetro. E esse trabalho, ele foi dado em um outro semestre. Não é o caso dos senhores. Até